minhas naves maravilhosas, ativas, semeadoras. Vou falar da energia 1 de janeiro para aqueles que querem apertar o play. Olá, Vitor! Seja muito bem-vindo! Tudo bom com você e sua família linda? Gente, a todos vocês, a primeira live que eu faço falando dessa energia de janeiro, eu precisava abrir essa semente. Tudo bom, Vitor? Eu precisava plantar essa semente, cultivar essa semente, ter a ação de plantar essa semente nesse mês, gente. Como é que pode? Fui procurar aqui para tentar ver o que eu tinha falado, não fiz. Nesses 3 anos que eu tô tentando, divulgar cada vez mais a numerologia, eu faço a energia, a live do mês do ano, depois já faço a live de fevereiro em janeiro, eu não fico on, pelo menos nessa parte aqui, voltada para divulgação. Então, eu vou falar para vocês já meio que encaminhada nessa energia de hoje, de lua nova. Eu pensei em fazer essa live ontem, na live do portal, 10 de janeiro, portal 11, com essa energia de Caprica maravilhosa, mas fui entendendo as energias e a gente estava ainda no período dessa alunação, no período de lua minguante. A gente passou por um período retrógrado de Mercúrio, que foi finalizado no dia 2 de janeiro, e aí tem todo esse movimento que a gente precisa de assentar essa energia de início de ano, passado aí Natal, Réveillon, e eu vou falar agora dessa energia 1, e principalmente esse mês de janeiro. Então eu convido a todos vocês para essa live e para ter essa ação, essa consciência que vai fazer com que a gente abra caminho para todo esse ano, para todos esses 12 meses. E isso vai ser muito importante porque já que a gente fala de um ano 8 ligado à transformação, realização de colheita, fala muito de realização material, mas fala muito da gente trabalhar a cura, fala muito da gente trabalhar essas transformações em nós. A gente tem que olhar para esse mês de janeiro agora como um mês realmente que a gente tem que ter uma ação de inícios. E tem muita coisa ligada a esse mês de janeiro. Fala dessa ação de você agir em prol de tudo que você quer conquistar e ter uma nova colheita ao final desse ano. Ricardo, seja muito bem-vindo. Gente, compartilhe essa live com quem você acha que vai fazer sentido, que está precisando de uma energia de up, uma energia de ação, uma energia de abrir caminhos, Então tem muita coisa que eu vou falar aqui associada a essa energia 1, que é uma energia de inícios. Fabiloninha, seja muito bem-vinda. Quem já está sentindo essa energia do 1, sempre quando a gente começa um novo ano, a gente tem todo um planejamento, às vezes a gente fica com uma energia extra para se fazer um novo. Mas muitas das vezes a gente acaba se percebendo que não, ainda está cansado, ainda tem coisas mal resolvidas do ano passado e que vai chegando de tudo, início das aulas, mas é um período que traz para a gente uma energia de assentamento, onde a gente lida com a euforia do novo ano, mas também lida com tudo aquilo que a gente está planejando, as contas, os boletos, as matrículas. Então a gente precisa saber lidar com esse planejamento e finalizações. Quando a gente fala dessa energia 1, a gente tem aí esse mês de janeiro, que é muito importante a gente pensar também na história, também na mitologia, tentar entender o significado desse mês, O 1 é uma energia que inicia, dos números elementares de 1 a 9, é aquele que abre caminho. É aquele que o verbo principal é ação, agir. E quando a gente tem essa ação, a gente tem primeiro no campo mental, daquilo que você pretende fazer, mas também tem no plano físico, daquilo que você dá o primeiro passo, daquilo que você tem uma necessidade de entender o seu próprio caminho, o seu caminhar. E a gente vai dar uma olhada nessa mistura que a gente faz de entendimento, de associação, de ferramentas. Eu sou Vanessa Vidal, eu sou numeróloga, mas uma das minhas qualidades é de tentar unir essas ferramentas para a gente entender e aí sim ter um sentido. Então, dentro da numerologia cabalística, a gente já faz a associação indiretamente à astrologia,
ao tarô, às letras hebraicas, mas tudo aquilo, gente, todos os caminhos levam a um, tudo aquilo que nos vai dar consciência daquilo que nós somos. Dentro da astrologia também, principalmente a primeira casa, né, são 12 casas do zodíaco, são 12 signos. A primeira casa que vai reger, né, a astrologia é a casa 1, ligado a Áries, ao signo de Áries, ligado a Marte, ligado ao guerreiro, ligado a tudo aquilo que você inicia. Fala a casa do eu, o primeiro início somos nós, a nossa individualidade. Então é a casa do eu, é a casa do self, é a casa da identidade. Então, sempre, o primeiro conceito que a gente tem é de quem somos nós como indivíduos, o uno. Essa representação de que nós somos também criadores. Nós temos a autorresponsabilidade de criar o nosso próprio caminho. Se depois a gente quer ter a colheita, a gente faz a semeadura. Semear é livre, né, gente? Mas essa colheita realmente não tem como mudar. Ela vai ser uma justiça daquilo que foi plantado, né? A gente não tem como escapar. Então, é um grande momento de reflexão onde a gente entende essa energia cujo elemento principal é uma energia ligada ao fogo, da ação iniciativa. Mas quando a gente olha para esse número 1, para esse uno, para essa semente, ela já possui os 4 elementos dentro da sua integralidade. Quando a gente olha no tarô, principalmente a carta do mago, é uma carta que fala dessa representação una. Aqui a gente tem um mago que possui uma proteção divina, tá ligado a esse uno, o divino, ao pai, a essa energia do criador, mas ao mesmo tempo como um indivíduo. Então aqui na cabeça do mago a gente tem um símbolo que a gente chama de Lemniscata, que fala desse infinito, dessa proteção, desse grande poder de proteção, mas de realização, de criatividade, do divino, essa centelha divina em nós. Então aqui o mago ele possui as 4 ferramentas na sua mesa de trabalho, que representam os 4 elementos. Então é como se a gente olhasse aqui o símbolo de paus, que está muito ligado a uma energia de trabalho, uma energia de esforço, uma energia espiritual, sempre apontado para um destino, né, para uma orientação, para uma intuição divina. Aqui a gente tem o elemento de copas, representando aí o elemento, né, das emoções, aquilo que a gente absorve, aquilo que está ligado às águas, né, tudo que se materializa vem do mundo das ideias, mas se materializa através dessa água. A gente olha para espadas, que representa essa parte mental, humanas, vaiu, que está ligado à nossa inteligência, né? A espada ela tem um aspecto muito do seletivo, daquilo que ela precisa fazer de cortes. É o elemento de espadas muito temido dentro do tarô, mas que fala realmente de rompimentos, aquilo que a gente precisa cortar, aquilo que nos dá o poder de discernimento. E depois o símbolo de ouros, relacionado a essa questão da matéria, aquilo que a gente vai conquistando de real e de valor dentro desse mundo material. A gente olha aí um naipe, né, de ouros, dessas realizações, de acordo com todos esses elementos trabalhados de forma integrada. A gente olha aqui uma flor, que é uma rosa, que ela não está caída, ela tem esse poder voltado a esse entusiasmo, a essa vontade, a real vontade de abrir os nossos próprios caminhos e assumir essa autorresponsabilidade. Então, de aspectos positivos, seja bem-vindo, Fernando! Desse aspecto positivo, essa energia de Áries, essa energia de fogo, que enquadra esses 4 elementos, ela traz pra gente esse grande poder do eu, de abrirmos o nosso caminho. Então, para isso, a gente tem a chave. Dentro da letra hebraica, por exemplo, do número 1, a gente tem a primeira letra hebraica. Sempre a gente considera as letras hebraicas, gente, numa parte de ordem e grau. A posição em que está essa letra e o grau que ela representa. Então, esse primeiro grau, esse uno, está ligado a Aleph, que vai dizer muito, um dos símbolos, inclusive, não o arquétipo animal, mas um dos símbolos é o boi, que foi o primeiro animal utilizado pelo homem para gerar uma força motriz, para fazer com que fôssemos e utilizássemos isso para a nossa sobrevivência. O animal utilizado para ajudar o homem na sobrevivência, tanto no aspecto da pecuária, no aspecto da agricultura,
dando a carne pra gente, mas dando esse aspecto do transporte, de fazer com que esse movimento fosse mais ágil, abrir um caminho, né? Então, tem muitas outras explicações. Suzana, seja muito bem-vinda. E Shirley, Shirloca, amor de vida, te amo. Sejam bem-vindos. Então, esse ele fala de força, fala de coragem, fala de garra, fala daquilo que te dá um poder de decisão, de criatividade. É quando você busca essa iniciativa para criar o seu próprio caminho. Ele fala de independência, fala de busca de autossuficiência, esse poder de preservação. Quando a gente olha, inclusive, no primeiro chakra ligado aqui no nosso corpo, a gente tem muitos chakras, tá? São centenas de chakras. Só que a gente considera 7 chakras básicos para a gente entender essa energia que nos move. E o primeiro chakra, ele vai falar desse chakra que está muito ligado ao básico, né? Aquilo que a gente busca de conquista. A cor, inclusive, é o vermelho. Vim com esse batonzinho em homenagem a esse mês. Ligado para aquela energia do sangue, da garra, da gana. Aquilo que faz te mover. O que move o teu sangue, sabe? O que faz o seu sangue pulsar. O que faz você ter um desejo de conquistar, de avançar. De dizer, isso daqui é o meu projeto, né? Então, esse faz você partir para a ação. Então, ele vai te dar, esse chakra básico, aquela energia de sobrevivência. É uma conquista por sobrevivência, de garantir que você vai conseguir sobreviver. Então, a gente pensa, eu coloquei aqui, até num dos símbolos aqui da live, eu coloquei o botãozinho do play, né? Que é aquilo que você aperta para dar o iniciar, para você startar, para você estar on, para você conseguir se manter nessa energia do ligado, né? De que você está ativo. Então tem o play, tem o foguinho, mas lembrando que são os 4 elementos, principalmente começando pelo mental, por esse ar. Tem a chave e tem a varinha mágica. Uma das questões ligadas a esse bastão aqui de paus, que seria um primeiro elemento, tá ligado a esse discernimento vindo dessa varinha mágica, sabe? Que faz a realização dos nossos desejos. Não por simplesmente você desejar, mas você desejar e partir para a ação, né? Desejar e ter alta responsabilidade de você pegar aquela semente e você plantar aquela semente. É como se a centelha divina, a semente, já estivesse dentro de cada um de nós. Mas a gente precisa desenvolver isso através do merecimento da colheita, através das nossas ações. Então, a gente começa com essa energia de individualidade, de você assumir a sua autorresponsabilidade, mas você ter uma autoridade para isso. Lembra? O mago já tem os 4 elementos da sua mesa de trabalho. É como se fosse o grande mago, é o grande artesão quando a gente coloca essa autorresponsabilidade. Não é a magia que vai fazer aquilo vir e acontecer. Israel, seja bem-vindo! Que bom te ver aqui. Mas é quando você une essa magia e esses 4 elementos e você age intencionalmente. E você parte para abrir os seus caminhos. É como se você tivesse uma grande mata na sua frente, você tivesse um campo que tem ali um grande potencial de ser um campo fértil, mas que precisa que você saia, sabe? Cortando a mata, que você saia preparando aquele terreno. É a ação de iniciar algo. A gente vai falar dessa semente que tem todo o potencial de crescimento. Então, saber o que te move, saber o que te dá vontade, saber quais são as suas necessidades, faz parte desse mês de janeiro. E lembrando, gente, que o por ele já possuir esses 4 elementos e ao mesmo tempo possuir a sua própria individualidade, a gente vai falar de um número que é o primeiro ímpar. É aquele que é autêntico, aquele que é original, aquele que é criativo. E todo número ímpar, o ele não nasceu para ser cópia. Então aí a grande importância de entendermos a nossa própria individualidade e fazermos o nosso caminho por nós mesmos e não copiando os caminhos anteriores. Observando, aprendendo, mas fazendo o novo. Eulimar, seja muito bem-vinda! Ele vai falar desse dessa integração, desses 4 elementos, mas também de tudo aquilo que a gente já vem preparado dentro daquela semente para ser desenvolvido. Não é lindo isso, gente? Então, quando a gente busca um autoconhecimento, a gente busca essa autoconsciência de saber a potencialidade que a gente tem. Uma semente de se transformar naquilo que ela veio ser.
E muitas das vezes a gente bate cabeça querendo ser cópia do outro e fazer o caminho do outro. E isso não vai, de forma alguma, trazer a felicidade, né? Então, essa ação de desenvolver a si mesmo é o papel desse grande um. Na sombra desse número que já traz essa coragem, dessa semente que já traz essa potência dentro da sua originalidade, o que a gente pode esperar num lado oposto, exagerado ou de sombra dessa mesma energia desse guerreiro, desse Marte? A gente vai encontrar aspectos que às vezes surgem nesse mês de janeiro de agressividade, de intolerância, de questões de dominação, aquelas pessoas que querem ver só o seu lado, aí não vai buscar a sua individualidade, vai viver às vezes um aspecto ligado ao egoísmo, à arrogância, a questão de ser, sabe, muito cacique. Então, as pessoas às vezes lutarem por um mesmo espaço, lutarem por uma mesma posição, guerrearem entre si, os conflitos, né, ligados a esses guerreiros, a esses mártires, né? A gente vai falar de isolamento, às vezes as pessoas justamente para evitarem de buscar o seu próprio caminho ou de evitarem de conquistar aquilo de uma forma saudável, acabam se sentindo inseguros e se isolam. Isolam-se às vezes por uma questão mesmo de arrogância, de não querer estar junto do outro. Muitas das vezes no a gente usa muito essa forma de falar, vou lutar pela minha independência, né? A gente já nasce com esse intuito, conforme a gente vai crescendo, assim, de não depender de ninguém, de ser autossuficiente, de ser livre. Mas ao invés de usar esse termo de liderança, às vezes a gente fala, eu quero ser independente. Guardem essa palavra independente, porque tem muito a ver com o sol. A gente vai falar sobre isso também um pouquinho depois. E nessa busca de independência, se a gente for pensar como sol, como uno, como aquela grande semente do pai, às vezes a gente se isola. O sol, ele fica isolado, ele brilha, ele tem o seu poder, mas é como se não se permitisse que outras pessoas se aproximassem e convivessem, na verdade. A questão do é que ele age. E depois, com o 2, que a gente vai ver em fevereiro, que a gente vai ver com essa integração com o feminino, com aquilo que é receptivo ao invés de ativo, eles se complementam. Então o é como se fosse esse primeiro impulso. Tá muito ligado a Áries, a esse guerreiro, a esse Marte, sabe? O impulso de agir, o impulso de conquistar, o impulso de guerrear e batalhar, conquistar a sua independência. Às vezes tenho a sensação de que colho o que não planto. Então, o que acontece isso? Na verdade, às vezes a gente acaba atraindo aquilo que a gente precisa de aprendizado. E a gente acha que é uma colheita. Às vezes é uma colheita, né? A gente tem um poder, às vezes, de escolha e às vezes não. Mas tudo, quando a gente passa a ver um campo, é porque o Uno, quando a gente está nessa visão do Uno, a gente às vezes está no epicentro sul. A gente está no meio da situação. E o justamente nessa busca de isolamento, quanto mais ele se afasta do centro, do epicentro, mais poder ele tem pelo aumento do campo de visão. E se a gente está no ano 8, a gente vai percebendo que tudo que chega a nós tem uma causa anterior. É como se essa colheita não viesse só dessa vida, sabe, Sul? Ou só deste momento, se a gente for considerar só essa vida. Mas acolha essa sua sensação, porque muitas das vezes a gente absorve aquilo que não é para ser nosso. E às vezes a gente força uma barra também querendo que seja, né? Então, o ele é justamente uma energia que quando a gente para pensar em janeiro, ele, por ser semente, ele está tendo a ação de ser a causa que você só vai perceber no futuro. Hoje eu fiz uma postagem, até umas pessoas me responderam, né? Van, você tá bem? Aí teve um amigo meu que falou, você tá namorando? Falei, não, parece. Aí ele falou, né, tipo assim, eu acho que eu postei assim e pareceu que eu tava até numa questão mesmo de desilusão e não era o caso. É porque às vezes a gente acha que aquela ação, aquele objeto, aquela coisa, aquele status, aquilo que você coloca como alvo, como objetivo, é aquilo que você vai alcançar.
E às vezes a vida fala pra gente assim, não, você tá com essa chave, mas não é dessa porta. E não tem nada errado com você e com a sua chave. Só não é dessa porta. E aí depois, quando a gente vai percebendo aquela porta fechada pra gente, dentro desse objetivo, e a gente consegue outra que encaixou tão perfeitinho, que era aquele objetivo, era aquela busca, era aquilo que estava faltando, você olha pra trás e você agradece por aquilo dali não ter sido seu. Não sei se é mais ou menos isso, tá? Que você tá perguntando, tá, Su? E muitas das vezes a gente recebe até mais do que a gente esperava. E a gente fica mais grato ainda. E aí poderia até também usar a sua frase, né? Eu colhi o que eu não plantei, isso é sorte? Nada é por acaso. E às vezes também vem desse merecimento, também vem de uma semente que a gente plantou, sem às vezes até aquele objetivo de almejar. Esse também é o divino em nós, né? Isso é ter esse divino em nós, essa centelha em nós. É às vezes quando a gente faz algo por alguém ou por uma pessoa porque você é já assim. E você não vai esperar nada em troca, mas ainda assim o universo é justo e lá na frente te dá presente. Sabe? É como se fosse um jardim que vem os passarinhos e que vem o vento e que às vezes vai semeando ali coisas que te ajudam, né? Que você nem esperava. E às vezes nasce uma planta que não é nem daquela região. Então é mais ou menos isso. Então, a gente vai olhando o como um grande poder que a gente tem de plantar depois. Obrigada, Su. Coloca mais coisa aqui. Eu amo quando vocês participam, viu? Porque senão eu vou só falando. E esses momentos aqui, gente, se perdem, né? A gente não consegue gravar. Então, toda a troca é super positiva. Quando a gente vai falar, Cadinho, seja muito bem-vindo. Aprendendo. Então, estou colhendo aprendizagens, crescendo, sempre. A semente, uma vez que ela é semeada, ela vai crescer. E ela vai crescer dando ao mundo aquilo que ela foi cativada. Né? Aquilo que a gente cultivou naquela semente. E ela vai representar esse carinho, essa afronta, essa divisão, essa ira. Então, a gente tem que semear esse amor, né? Com a gratidão e com a vontade de fazer essa semente ser a mais, na verdade, a mais próxima do que ela veio ser. Boa noite, Fátima! Seja muito bem-vinda! Na sombra desse gente, nessa vontade de conquistar, de buscar o seu próprio caminho e de olhar a sua própria individualidade, quando isso entra num exagero, ele vira realmente esse autoritarismo, sabe? Aquele guerreiro que vai pra batalha já cortando, decepando as cabeças, sabe? Sem olhar muito o porquê, o pra quê. É uma intolerância mesmo, sabe? É essa agressividade que entra não como forma da ação. O é ação, mas no exagero ele vira às vezes uma reatividade. Então às vezes a gente vai ver esse guerreiro, esse combate em relação à vida. É como se estivesse combatendo a vida e não usufruindo dessa vida, não cultivando essa semente, sabe? Olá, Andréia! Seja muito bem-vinda! Quanto tempo? Como está aí? Está no Canadá? Tá tudo bem? Saudade de você. A gente vai falando às vezes de prepotência, às vezes a gente vai falando daquele aspecto da mandona, sabe? Do mandão, aquela pessoa que só vai saber olhar o seu próprio lado. E aí muitas das vezes as pessoas nós ficamos, né, nessa dúvida. Será que eu conquistando olhando o meu self, o meu eu, a minha identidade, eu não estarei sendo egoísta? E na verdade, gente, o egoísmo vai ser só um exagero dessa busca. A gente tem que se priorizar. Uma das grandes questões Oi, Gui! Seja bem-vindo! Uma das grandes questões desse é justamente buscar uma autossuficiência. É saber sobreviver, mesmo que seja sozinho. Mas quando a gente fala dele abrir caminho, dele ser um grande líder, ele tem que liderar. Ele tem que ensinar, ele tem que treinar, ele tem que ter a paciência. Ele tem que ser um bom ouvinte também, e isso ele vai aprender depois com o 2. E quando a gente fala dos números, parece que quando a gente fala do ele é o simplesmente o É como se não tivesse nenhum outro depois, nenhum outro antes. É o uno, é o pontinho que você faz, né,
num papel, é o ponto. A gente pode olhar aquele ponto sim, mas quando a gente vê com uma visão macro e não micro, com uma visão do cosmo, com uma visão do Criador, aquela semente una ali plantada, ela já traz todo um planejamento de todos os números elementares que virão depois. É como se o por isso que ele tem os 4 elementos, gente. Ele já representa dentro desse uno tudo que veio antes e tudo que está traçado depois. O primeiro chakra, ele já vai trazer ali a potência do chakra básico, mas já se sabe da criação dos demais chakras. Tanto, eu não vou deixar vocês muito confusos, mas só para vocês entenderem, né? A Andrea também entende aí de chakras. Dentro desses chakras básicos, desses 7 chakras básicos, a gente coloca algumas cores, né? E dentro dessas cores, olha as representações. A gente tem as cores primárias, né? E, Júlio, seja muito bem-vindo! E aí, quando você olha, você tem o chakra básico 1, depois você tem o 2, depois você tem o 3 até o 7, né? Dentro desses básicos. O 1 é o vermelho, o 2 é o laranja, o 3 é o amarelo. O laranja abriu para mim essa minha consciência. O segundo chakra, ele já tem na sua cor, o laranja já é uma união do primeiro e do terceiro. Já é uma união do vermelho e do amarelo para dar o laranja. É como se dentro da criação divina, o que está sendo semeado hoje, já tem o propósito, já sabendo de tudo o que vai acontecer e ser criado depois. Só que dentro de cada um de nós, a gente tem esse poder, essa autorresponsabilidade de fazer caminhos novos a todo instante e no momento presente. Ana, seja muito bem-vinda. Vitório, seja muito bem-vindo. Uma honra receber vocês aqui. E para falar, Bárbara, minha aromaterapeuta, consteladora maravilhosa. Muito bom te ver, Bárbara. Sua energia é sempre, mara, viu? Tô precisando de novas consultas para renovação. Então, quando a gente fala de janeiro, antes de eu falar da energia do bloqueio desse a gente fala quando a gente está com uma energia de dessa ação, desse Marte, desse guerreiro bloqueado, quando a gente não reconhece essa energia. É quando a gente olha igual potência de luz e igual potência de sombra, essas duas energias, essas duas vibrações se chocam e anulam essa vibração, né? Então, você não reconhece, é como se naquele eletrodo ali não tivesse movimento, estivesse morto. Dentro de uma energia 1 bloqueada, justamente não tem o verbo da ação. A pessoa não age, a pessoa vive numa inatividade, numa paralisia. Ela não tem força, ela não tem coragem, ela está sem ânimo, sem alma, sem vontade. E vontade, quando a gente fala vontade, gente, dentro até desse estudo de vibrações, é vontade com V maiúsculo, sabe? Aquilo que nos move. A grande espada de Excalibur. É aquela vontade que faz você romper mato, abrir caminhos, de você traçar a sua rota, de você dar os seus passos, de buscar o seu protagonismo na vida. Nós somos protagonistas da nossa história. E quando você olha no bloqueio, ele não quer ser protagonista. Ele não quer dar o primeiro passo. Ele não quer decidir por algo. Ele não tem o poder da decisão. Ele quer que decidam por eles. Ao invés dele ser um líder, ele será para sempre um subordinado. E não é que um subordinado tenha uma energia negativa, jamais terá. Mas é como se o subordinado aqui entrasse numa vibração de não saber realizar algo se não houver alguém que coordene. E aí a gente fala de uma semente que não soube crescer. E é isso que a gente busca ativar nesse É como se as sementes já viessem preparadas para serem todo o potencial que ela veio ser, mesmo convivendo em sociedade, mesmo convivendo num trabalho em equipe. É como se ela tivesse o grande poder de ser pai. O pai não no gênero masculino, mas o seu pai daquele que é o provedor, daquele que busca, daquele que abre seu caminho, daquele que sabe o que é bom para si. O adulto. Então essa energia da semente, ela traz tudo isso. E no poder do seu bloqueio, ela não tem ação. É como se fosse um desenho que não recebeu a animação. Ele vai ficar ali, sendo interpretado, sendo aquilo que os outros acham que ele é. E não
passando realmente as suas vivências pelo seu exemplo, pelas suas ações. Ele vai falar de uma energia de covardia, uma energia de insegurança. E tudo que o 1 não é covarde ou inseguro. O guerreiro, ele vai para a batalha, ele vai para a guerra mesmo com medo. Ele é maior do que o medo. Ele tem um propósito, ele tem uma vontade, ele tem um objetivo. Então, essa é a energia do 1 bloqueado. A cor do 1, né, eu já falei, é uma cor muito ligada a esse sangue, essa garra, essa gana que é o vermelho. É aquilo que move e que faz você ir para a batalha de uma forma saudável. No excesso, no exagero, vai para a batalha cortando a cabeça de todo mundo. Entendeu? Kelly, seja muito bem-vinda! Muito bom ter vocês aqui. Agora, para falar desse mês de janeiro, gente, algo que, assim, eu amo o mês de janeiro, é o meu mês, é um mês que eu adoro de paixão mesmo, assim, eu fico feliz de ter entrado em janeiro, tem várias musiquinhas, né, de janeiro a janeiro, é uma energia que me deixa feliz, não por ser o meu aniversário, também, eu faço aniversário só no final de janeiro, né, só dia 30, mas é porque esse janeiro inaugura algo. É como se fosse aquela página em branco que faz pra você agora a ideia, traz pra você a ideia de que você pode escrever. Você tem ali o lápis na sua mão, você é o mago. Você pode escrever tudo aquilo que você quer realizar. Você pode sonhar. Ele fala dessa ideia que começa, a primeira ideia, né? Plante uma ideia e você pode mudar o mundo. São as ideias, é aquela sementinha que você planta. E o número 1 de Janus tá ligado, né? O mês de janeiro, o nome vem desse ser, desse deus da mitologia romana chamado Janus ou Jano. E quem é essa figura? Eu até postei, né? Jano, ele é considerado o pai, o deus da transformação. Ele era como se fosse uma figura com duas, ele era bifronte, ele possui duas faces, uma diferente de Gêmeos, do signo de Gêmeos, né? Que também tem essas duas faces dual. Olá, Gláucia! Gláucia! Oi, Gláucia! Da numerologia, minha amiga numeróloga, seja muito bem-vinda! Vanessa, minha nave harmonizada, maravilhosa! Gente, o que acontece? Janus, dentro da mitologia, ele tem uma face voltada para o passado e uma face voltada para o futuro. Isso representa janeiro, Janus ou Jano. Dentro dessa face, essa face era ligada aqui, né, pela nuca. Eles olhavam ao mesmo tempo, de formas extremas e opostas. Também com saudade de você, Gláucia. Muito bom, muito bom. É muito bom a gente encontrar nossas colegas de estudo, né? Isso é nossas colegas de trabalho, isso é maravilhoso e alimenta demais. Muito boa. E aí, o que acontece com esse Jano, gente? Várias formas de representação desse ser. Tá? Inclusive, ele é filho de Apolo. Olha o sol aí que eu falei pra vocês, que é o deus Hélio, ligado a esse sol, a esse Uno, a esse pai, a esse divino, o astro-rei, né? Quando a gente olha pro sol, realmente ele é o grande rei, o astro principal do nosso sistema, né? Do nosso sistema solar. Ele era o filho de Apolo e Creusa. E Janus, ele possui por muitas representações, antigamente era representado por uma figura que começou sendo o feminino, representando esse passado. Era uma figura, né? O que esse passado, por que ele é feminino? Porque ele está ligado àquilo que nós percebemos, observamos, assimilamos. Na numerologia, inclusive, a gente usa a analogia da plantação, o 2, que é o primeiro feminino, ele vai falar das raízes, é aquilo que veio antes, é aquilo que vai sustentar toda a nossa criação. Né? O feminino é aquilo que nos recebe, é aquilo que vai nos gerar, aquilo que foi responsável pela nossa existência, né? Junto dessa integração do feminino e do masculino. Mas é o feminino quem gera, é o feminino que viria antes. Então, esse passado, como a lua, como a terra, está muito ligado a esse feminino. Aquilo que vai falar da nossa história. E a história é o que nos abastece dentro a nível de consciência. Nós somos aquilo que observamos da nossa trajetória. Por isso que muitas das vezes é tão importante a gente olhar para o passado, para a história, se a gente quer objetivar a nossa autoestima, o nosso reconhecimento. Álvaro, seja muito bem-vindo. O feminino, gente, a ancestralidade está ligado àquilo
que a gente dá valor. Por isso que a casa 2 na astrologia de Touro vai falar muito de valor. Tanto da parte financeira, mas daquilo que a gente valoriza de nós mesmos. Aquilo que vai ser responsável por aquilo que a gente observa das nossas conquistas. Então essa face voltada para o passado do feminino e a face voltada para o futuro, daquilo que virá, do porvir. Aquilo que vai ser aí sim com essa energia do masculino. O masculino é uma energia dentro de nós que nos faz avançar, que nos faz iniciar, que nos faz ir para a vida, que nos faz guerrear, que nos faz conquistar. É uma energia de ação, de atividade. E o feminino, esse passado, é uma energia de observação, de receptividade, de intuição, de sabedoria. Por isso que eles se complementam. Depois, eles passaram inclusive a botar essas duas faces de Janus do passado do feminino como a lua e o futuro, o porvir, o caminho que a gente tem que trilhar como o sol. Olha que lindo isso, gente, não é? A gente não segue um caminho da luz, a gente não segue o caminho para o sol. É o sol que nos guia, né? Dentro da divindade, dentro da espiritualidade, dentro da consciência. É esse sol, é essa luz. A gente vai em busca da luz. Vamos fazer seu mapa, Suzana? Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Vamos olhar essa energia, vamos potencializar essas sementes. Vamos ver como é que tá essa árvore, essas raízes. Vamos embora. Então a gente olha para o futuro. Janus, olha só, vou compartilhar com vocês aqui. Hoje eu passei meu dia fazendo meus calendários, sabe? E eu gosto de papel. Eu tenho 2 quatros, que na verdade são 2 vezes esse número 2, né? Que gosta muito de papel, de história, de botar as regras, contrato, tudo. Vamos botar tudo direitinho aqui, sabe? Pra gente seguir, pra gente fazer. Então eu gosto muito de anotar ali meus agendamentos, minhas coisas. E aí, as luas, os portais. E aí, gente, eu comecei a escrever de Janus. Por quê? Eu começo a escrever porque o lápis, né, vai dando pra gente essa intuição ativa. E aí eu falei, cara, Janus é, assim, pra mim, um dos deuses maravilhosos, né, que representa o meu mês. Então, olha só, ele é considerado o pai da transformação e é o deus das portas, gente. A gente não tá falando de abrir caminho? Quando a gente fala de abrir caminho, Lunacif, minha amiga numeróloga, Lunacif pra ser feliz. Te amo, amiga. Você tinha que estar fazendo essa live comigo, hein? Você só escapa, mas hoje eu sei que você estava fazendo mapa. Então, Janus, ligado a janeiro, Lu, ele é deus da transformação e ele é o deus das portas. As portas que abrem um caminho. Uma das representações, inclusive, de Janus, ele tem, na sua mão direita, ele segura uma chave. É a chave que vai fazer você abrir as portas? Ela, na verdade, é uma ferramenta. A chave, ela é um instrumento. Mas o que faz as portas serem abertas também é a nossa ação. Às vezes a gente tem a chave na mão, às vezes a gente tem até a porta certa, mas a gente não sabe manusear a chave da forma correta. A gente não encaixa, a gente usa demasiadamente a força ou a gente não tem a firmeza na mão para aquilo acontecer. Então essa chave também representa aquilo que faz você ter consciência de quem você é. Hoje é quase que eu vim com o meu colar com a chavinha aqui que eu adoro. E que nos lembra que quem tem a chave somos nós mesmos. Quem diz quem você é você mesma. Essa chave não é de ninguém. Então essa chave tem uma grande representatividade disso, da consciência que você tem para abrir e fechar portas, de abrir caminhos, né? Fala que esse ano vai ser regido por Saturno, realmente pelo esse 9, por essa energia de Cronos, o senhor do tempo. E a semente é fundamental para isso. É aquilo que você depois vai ter a colheita e você vai ter o julgamento da sua própria consciência, da maturidade que você teve para cultivar essa semente. Essa semente que você quer colher e evitar reclamações. E, ao mesmo tempo, dizem também que vai ser regido pela energia de Exu, na parte dos orixás, né? Obaluaê, Omulu e Exu. E Exu é quem abre caminho, gente. Tá muito ligado também a uma energia, né? Exu trabalha muito com Ogum. E o Ogum representa esse guerreiro, esse Marte. Então, são vibrações, são energias que a gente tem que olhar, né? Dentro da parte do horóscopo chinês também fala do dragão. O dragão está muito ligado a essa serpente, a essa fênix, a esse poder também do 8 das transformações. Então, quando a gente olha Janus, quando eu li, Janus é o deus da transformação. Por que a transformação? Se ele segura com a mão direita a chave,
É como se ele tivesse essa consciência do passado, essa face do passado e essa face do futuro. É ter a sabedoria perante a nossa história para realizar as melhores escolhas para o nosso futuro, para aquilo que a gente deseja colher. Ele tem a chave. E na mão direita é a mão da ação, da autorresponsabilidade, daquilo que ele vai iniciar, que ele vai transformar. A responsabilidade é dele. Patrícia, seja muito bem-vinda. E em outras representações, Janus possui um cetro segurando na mão esquerda. É como se fosse essa consciência também, né, do divino, desse passado, dessa sabedoria. E em outras representações também, dentro dessas duas faces de Janus, tem uma grande coroa. Uma coroa daquilo que vai falar para ele, se está sendo coroado, que essa colheita será próspera, né? Ela será divina. Dentro daquilo que a gente se autorresponsabilizar no positivo, na luz. Lembra que o Sol aparece como orientador, farol desse caminho. Ele fala dessas dualidades do universo, do antigo com o novo. E olha só que interessante, mudaram, né, os artistas, principalmente na hora de esculpir, né, os deuses, eles colocam muito daquilo que é o significado para ele de uma época, de uma era, né, de interpretação daquela figura. Então sai da interpretação do feminino e do masculino, da lua e do sol, coloca ali Janus, um idoso, vamos colocar assim, em outras representações, sem a coroa, sem o cetro, um idoso calvo de uma face, né, voltado para o passado e ao mesmo tempo barbudo, da sabedoria, e o outro jovem, cabeludo, voltado para o futuro, né, o novo que virá, né? Então, representando o novo que virá com a sabedoria do antigo. E essa sabedoria não pode ser perdida, né, gente? Por isso que a gente estuda a história. Não para saber que aquilo vai se repetir, mas para evitar os erros determinados, né, do passado. E fala também da representação dessas transições. É um período de transição. Na hora que eu falei dos chakras, para dar essa analogia para vocês, de que algo já é criado com o intuito da sua evolução, daquilo que dentro da sabedoria divina já está traçado. Vidigal Tour, seja muito bem-vindo. A gente olha para esse período de transição, é como se em janeiro, gente, não vivêssemos muito o presente. E aí entra todo um aspecto filosófico do que é o presente. Né? O presente é como se não existisse o presente, né? O presente é um instante, que pode ser mudado a todo instante, a todo tempo. É como se só houvesse o conceito daquilo que já foi vivido. Uma vez que você parta para a ação de algo, aquilo dali já não é mais o presente, já é algo que foi concretizado. Você já está vivenciando uma parte, já virou passado, né? Então, é como se a gente tivesse mesmo, dentro de janeiro, a oportunidade sempre de estar nesse presente muito fugaz, assim. Ele é muito líquido, na verdade. Ele passa muito rápido. Quando você vê, o dia já acabou. Quando você vê o que você planejou fazer, se você não teve foco, aquilo já se perdeu. Quando você vai ver, essa energia de Áries, esse impulso inicial, não conseguiu se sustentar se a gente não tiver, né, o hábito, se a gente não tiver ali dentro de uma resiliência. E aí a gente olha para os dois signos que possuem o mês de janeiro, né, dentro desse sol, desse vigor. A gente fala de Capricórnio, que está muito associado a essa cabra. O arquétipo animal do mesmo é a cabra. É aquele que tem essa energia, né, de batalhar, de conquistar as coisas. Mas quando você olha para o signo que está nesse mês 1 até o dia 20 de janeiro, né, a gente tem ali Capricórnio. Dependendo do horário, quem nasceu já 20 de janeiro já é Aquário. Então, essa resiliência dessa cabra montanhesa, que faz de tudo para escalar a montanha em busca dos seus objetivos, a resiliência, a resignação, a determinação, a objetividade. E quando a gente olha lá para a mitologia, Capricórnio em si, o principal de Capricórnio é o poder de adaptação e de conquistar as coisas que seriam consideradas impossíveis. A gente fala do deus Pan, a gente fala dessa cabra que possui cauda de peixe.
Então ela consegue se adaptar aos ambientes mais inóspitos, né? Então é muito bacana a gente olhar esse Capricórnio, que traz uma bagagem de, ao subir a montanha, ter essa visão de Janos, de contemplar toda a jornada percorrida até a sua subida. Quando a gente chega lá em cima e você olha para trás e você ter essa força para iniciar, para criar, para ser um novo, é quando você olha para trás e fala assim, caramba! Ainda bem que, olha, como que eu fui capaz de fazer tudo isso. Você não acredita o quanto que você já percorreu. O poder da contemplação, da gratidão pelo seu alto esforço. Por você ter desejado algo, o desejo nesse intuito da grande vontade e ter partido para ação, com foco, determinação. E não significa que subir essa montanha será fácil, e não será. Mas quando você chega lá, você olha e você se surpreende com a sua grande capacidade de adaptação, da sua resiliência, porque é esse divino que se manifesta através da gente, né? E depois vem Aquário, com essa grande energia do idealismo, do ar, da fraternidade, de olhar o novo. Aquário vai falar de projetos futuros, daquilo que ele espera de melhor para o mundo. É uma energia que vem de novidade, né? Do porvir, aquilo que virá, aquilo que nos alimenta, aquilo que nos faz buscar a paz, que buscar o amor, de buscar a liberdade, a libertação. Liberdade, igualdade, fraternidade. Vai falar da casa das tribos, dos amigos. É aquele olhar que já está no futuro. Porque é essa visão do futuro que faz a gente ter um impulso de ir para conquistar as coisas. Aline, seja bem-vinda. Pati Sanches, quanto tempo! Ô, minha nave querida, saudade de você. Muito bom reencontrar vocês, né? E quando a gente fala dessa energia de Aquário, fala dessas tribos, fala desse grande encontro, dessas celebrações dos amigos. E quando a gente vai para essa porta da energia de Janeiro, fala desse grande eu sou. Me sobra coragem para os grandes inícios. Essa é a tônica ligada a Áries, independente da gente estar falando agora de uma energia de Capricórnio e de Aquário, mas que representa essa casa, esse uno, a coragem para os grandes inícios. Então, Jano, gente, dentro dessas formas de representação desse deus romano, depois ele foi sendo, né, adaptado e virou duas figuras masculinas, desse antigo e desse novo, desse barbudo e desse careca, né? No caso, o careca, o antigo, e o barbudo ligado a essa sabedoria, e o cabeludo ligado a esse novo. Na verdade, a gente vai percebendo, né, que Janos, ele era muito cultivado e adorado no período das colheitas. Era onde as pessoas, elas celebravam e agradeciam tudo aquilo que colheram, essa montanha que eles subiram, vamos colocar assim, da representatividade, e passavam a festejar nessa data esses novos inícios. E para cada celebrações que representavam esses períodos de transição também. Então, em festividades como o nascimento, como que seria o nosso caso de batismo, no caso quando eram casamentos, no caso quando a pessoa passava, né, pelos ritos, os ritos de passagem de adolescente, de jovem, para o que eles consideravam dentro da preparação para serem adultos. Então, ele era cultivado por esse período de transição dessas fases que fossem marcantes. E aí, gente, essas portas que Janos vai representando, em algumas culturas é ligado a São Pedro, a esse 4, a essa pedra. Mas, diferente de São Pedro, Janos, na verdade, vai representar essa chave da autorresponsabilidade. Não uma chave de uma permissão para abrir, né, que muitas das vezes é ligado a São Pedro, mas é aquilo que você tem consciência de si. Você tem consciência naquele momento presente que é tão curto. Às vezes o presente é só o espaço entre uma respiração e outra, é o nosso momento presente. Mas é como se dentro dessa chave você tivesse a consciência de quem você é por tudo aquilo que você já passou. E por você olhar e ver que você tem capacidade de superar muito mais coisas além. Então eu acho Janos é o deus dos começos e também dos fins ao mesmo tempo. Porque ele representa esse passado que findou-se e esses começos de tudo aquilo que tem expectativa de ser. A potência de ser, a potência dessa semente. Então, eu acho Janos
Um Deus maravilhoso, representante aí do meu mês. Em relação aos portais, tá? Como eu falei, assim, esse mês tem 4 portais. A gente já passou por 2, um inclusive foi ontem, e que eu tava realmente sem energia para poder fazer. Estávamos no final dessa lua minguante, então eu respeitei também esse momento, apesar de ser uma quarta-feira ontem, né, ligada, quarta-feira é miércoles, ligada a Mercúrio, ao deus da comunicação, e hoje é uma quinta-feira ligado a Júpiter, a Ruebes, que é uma energia de expansão, e é um dia 11, né, gente? E que fala de lua nova em Capricórnio, esses novos, esses inícios ligados a Capricórnio. Então hoje eu achei o dia mais oportuno para eu estar aqui fazendo essa live para vocês. A gente ainda tem 2 portais à frente, que é o portal do dia 19 de janeiro e 28 de janeiro. 19, gente, é o Sol. Então, quer coisa melhor? Olha só que eu já falei hoje de Apolo, de Hélio, para poder chegar, né, na criação de Janus, o filho de Apolo ser Janus. E aí a gente vai ter no dia 19 de janeiro, é um portal de lua crescente. Por que é um portal? Porque quando a gente soma 19, 1 mais 9, 10, de janeiro, a gente vai reduzir sempre a um número, então o 10 é essa energia de Caprica, né? Finalizando, já que no dia 20 deixa de ser Caprica, mas ainda é uma energia de Caprica com brilho, com crescimento, com potência para tudo aquilo que a gente quer de prosperidade, de potencialização dessas sementes. Pati, seja muito bem-vinda! Sempre muito bom te ter aqui, viu, Pati? Muito bom mesmo. E no dia 28 de janeiro, gente, vai estar em lua cheia. Então é ápice, capitão. Né? Se o 1 é líder, se é o guerreiro, 10 é um capitão, o 28 já seria aí um general, sabe? Então é uma energia de grande autoridade, de consciência. O 2 é uma energia receptiva, muito ligada a touro, essa materialidade, e o 8 da transformação. Quem viu a live aí que eu fiz, né, daquele eclipse lunar do eixo touro-escorpião, todo dia 28, gente, vai ter essa grande energia. Então, é um momento, tanto dia 19 de janeiro quanto 28 de janeiro, para você ter esse momento de conexão com o seu eu superior. Lembra que é um portal, as portas estão abertas o dia inteiro para essa conectividade de você com a sua espiritualidade, buscando consciência, discernimento, para você saber semear e plantar novos caminhos para esse ano inteiro. No dia 30 de janeiro, gente, que é meu aniversário, é o dia da saudade. Eu achei tão lindo isso, porque é como se também, ao mesmo tempo, a gente olhar para o passado, se a gente guarda boas memórias, aquilo traz uma saudade, né? E o passado nunca é um lugar onde a gente deve morar. O passado não é apego, o passado é sabedoria, ele é história, ele é força, justamente para essa consciência de quem somos, né? Então a saudade não é triste, a saudade é olhar com carinho para algo que passou, mas que deixou uma boa marca, né? Eu acho que isso é que é o bacana, é quando você lembra de algo com boa lembrança, isso para mim é a saudade, mas tendo a consciência de que aquela porta já foi fechada. Né? Cada passagem, cada transição, se deixar uma boa marca, já fez o que precisava fazer, né? Da sua existência. O presente foi válido, a semente foi válida. E, gente, eu acho que praticamente é isso para falar dessa energia do 1. Lembrando que no dia 29, gente, de janeiro, véspera do meu aniversário, 29 que dá uma energia 11, maravilhosa, igual a energia de hoje, eu vou fazer uma sessão nave para quem participar da promoção lá daquela live 8 de 2024. Tem várias pessoas me perguntando, mas participa. E, gente, ó, quem já fez, quem já é uma nave minha, pode participar também, que eu faço a harmonização, viu? Não coloquei isso lá, mas está dito, está falado. Então, ó, é regra. Está dito, está sacramentado. Mas eu acho muito bacana dar essa oportunidade para quem não fez ainda seu mapa. E eu tenho recebido alguns comentários no privado de pessoas que querem muito fazer a live, mas que às vezes não tem medo de se ver. E, gente, dentro de quem é nave já sabe disso, eu não vou falar nada com o intuito de assustar ninguém. É autoconhecimento. Eu vou falar sobre as suas energias de luz, de sombra, de bloqueio, de ciclos de vida, de missão, de propósito, de
motivação, de como você se expressa na vida. É uma conversa entre nós, assim, e não existe, jamais vai existir julgamento. É um ambiente onde eu procuro, primeiro que eu falo muito, né? Eu vou falar de vocês, mas eu nunca vou dizer quem vocês são. Eu vou falar as potências que vocês possuem, mas a gente sabe que mexe, né? Quem já passou aí por essa sessão sabe que vai mexendo muita coisa aqui dentro. Porque andar, gente, crescer, ter essa consciência de quem a gente é, mexe mesmo. É para esse o intuito, né? Então não tenham medo, só venha, só entra nessa nave porque será lindo. Eu vou fazer o sorteio no dia 26 de janeiro. Quais são as regras, gente? Eu botei até lá. É compartilhar a live do mês 8. Ela tá fixada, não vai ser a primeira, vai ser a segunda, porque eu vou tentar salvar essa daqui do mês de janeiro. Então ela tá fixada com aquela bola 8, né? Aquela bola poderosa. É só comentar em cima daquela live o que aquela live mexeu com você do mês 8 e por que você é merecedor de ganhar essa sessão nave. E encaminhar para 8 amigos, citar 8 amigos de vocês, tá? Então tem que fazer essas 3 etapas. Gabi! Minha nave maravilhosa, seja muito bem-vinda. Joyce. Gente, vocês têm mais alguma dúvida relacionada a essa energia de janeiro? Pedras, gente, relacionada a essa energia do 1, são as pedras vermelhas, tá? Então, como é uma energia, uma vibração que eu falei que mexe com coisas que ativam, é até uma energia para vocês usarem para aquele momento que você precisa ter uma força, uma coragem para inícios, para startar, para apertar o play. Se vocês acharem que vocês estão com uma energia já na sombra desse 1 de intolerância, de agressividade, de impaciência, aí vocês não focam no vermelho, tá? É através de pedra, é através de roupa, é através de alimento, é através de um objeto. O mais importante é a consciência. Então hoje quando eu vim pra cá eu já vim pensada. Batom vermelho, o esmalte tá meio cereja, um vermelhinho para dar uma energia de ação, de atividade, né? Ainda mais em lua nova. Se é para começar o novo, vamos começar na garra, na coragem, na conquista. E depois, naquilo que for bacana, naquilo que você vira reciprocidade, aquilo que você vira conformidade, você vai buscando as raízes, vai buscando criar esse ambiente para a sua semente crescer boa, né? Saudável. Já fez, Pati? Quais as pedras vermelhas? Então, tem a granada, tem a ágata vermelha, todas as pedras que forem vermelhas. A gente poderia usar, né, assim, rubi, mas o que acontece? É a consciência daquilo que é um vermelho, sabe? Existem outras pedras, inclusive você também pode usar a pedra do sol, só que a pedra do sol ela não é natural, né? Ela é artificial, mas também dá uma consciência, mas quanto mais natural a pedra, melhor. É tudo aquilo que você precisa, até o tomate, gente. Se vocês forem comer um tomate, se vocês forem comer um morango e vocês usarem isso como consciência, um batom, um esmalte, uma roupa, sabe? Tudo isso entra. Frida Kahlo, deusa terruana. Ai, eu assisti sua peça, maravilhosa demais. Gente, como mago, né? Esse 1, ele tem ali uma alma de criatividade. Não é um número relacionado aos artistas mesmo em si, da arte em si, mas é aquilo que traz nas ideias, né? A manifestação de quem se é. E toda essa semente artística vem da criatividade e empreendedorismo desse número 1, dessa energia primária, dessa energia do básico. Eu ia falar também de uma outra pedra que pode estar relacionada ao 1, que é o olho de tigre, tá? Então, ele vai mais para esse conceito da terra em si, da cerâmica em si, e de algo que vai muito para essa parte do empreendedor. E uma outra também, eu até indiquei pra Gabi, até na sessão com a Gabi, falei, gente, depois eu vou colocar essa pedra lá. Não relacionado ao 1, mas relacionado ao ano 8 de 2024, essa pedra aqui é maravilhosa. Ela fala de autoconfiança, ela fala de transmutação, das energias negativas em positiva, mas ligadas àqueles nossos objetivos, para a gente ter foco, coragem de subir essas montanhas e de transformar aquilo que é necessário, de trazer a cura, a regeneração. Essa pedra aqui é a zoisita rubi. Ela tem o verde,
relacionado a esse centramento, essa saúde, a esse quarto chakra. O 8, gente, é o 4 que deu certo. E ele tem o rubi, né? O que seria próximo do rubi, mas entra no nome dele, relacionado a essa energia rosa desse número 8. E quando a gente olha para o oitavo chakra, né, que é o humeral, ele fica aqui nas costas, na base, muito voltado ao que seria as costas desse nosso cardíaco, né? O quarto chakra, ele tem duas cores. O verde, que a gente usa normalmente, porque é uma parte de centramento da saúde, mas ele também tem um rosa ligado a esse humeral. E quando a gente olha no chakra, né, cardíaco, representado por uma flor de lótus, essa flor de lótus possui 12 pétalas. E elas são cores verde e rosa. Uma grande mangueira, né? No nosso coração, no nosso peito. Então, esse humeral, esse 8 é o 4 que deu certo nessa grande transformação. Então, a gente usa esse quarto chakra na representação dessa lótus como se fosse essa grande integração, já que no básico vai até o 7º, tá? Então, é só uma forma da gente corresponder e ativar, otimizar. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem colocar na live aqui embaixo nos comentários, que eu vou tirando com o maior prazer, tá bom? Compartilhe essa live com os seus amigos, com as pessoas que precisam às vezes ter uma energia de ação, de atividade, de iniciativa, que precisam olhar para si e se ver realmente como protagonista da sua história, para as pessoas que precisam de uma força extra para apertar um play, para buscar objetivo de vida. Não tem nada que dê mais tesão na gente do que uma pessoa com objetivo, com gana, com garra e vontade, desde que ela não saia atropelando as outras no meio do caminho, né? Porque gratidão a todos vocês. Um grande abraço e um bom mês de janeiro. Que vocês plantem as melhores sementes e que elas sejam prósperas, assim como nós viemos destinados a ser, viu? Grande abraço, gente. Boa energia de Caprica e de Aquário para todos vocês. Beijo!